Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pelo Evangelho do Reino de Deus, pelos princípios desse reino que rege, que reina e governa sobre a minha e sobre sua vida e sobre toda a existência. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, narra a passagem que também está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, onde Jesus chama os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e ali dá poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para manifestar a grandeza do reino de Deus. E ele dá a instrução: vai de casa em casa, entra, a casa que vos receber, deitai-vos a vossa paz, a casa que não receber, tornais a paz para vós, sacode o pó de vossas sandálias e saia, procura outro local. Em seguida, eles vão para a multiplicação dos pães, do peixe, naquele milagre onde alimentou uma multidão de pessoas. Em seguida, Jesus vira para os seus discípulos e faz uma pergunta: quem o povo diz que eu sou? E ali os discípulos respondem, em Lucas capítulo 9, versículo 19, respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhe vós. E Jesus perguntou: e vós, quem diz que eu sou? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação é poderosa, porque Jesus, não nesse evangelho, mas no evangelho de Mateus, ele diz: não foi nem carne nem sangue que vos revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Então foi uma revelação do Espírito de Deus sobre a vida de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso significa? Significa que é a plenitude de Deus numa vida humana. É a manifestação plena de Deus numa vida humana. É a encarnação de Deus numa vida humana. O próprio Deus em pessoa. Isso que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então essa revelação é tremenda, é poderosa. E em seguida, por isso que eu falei todo o contexto, em seguida Jesus chega e diz algo que temos que compreender. E muitas das vezes não compreendemos, fazemos a interpretação errada do texto, porque não vamos no profundo dos princípios do reino de Deus. No versículo 23 do capítulo 9, Jesus diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa, pessoal, não é que você tem que fazer uma penitência, que você tem que se negar, que você tem que deixar de viver, deixar de ter desejos, se tornar uma pessoa totalmente religiosa. Não, não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando aqui, primeiramente, o contexto é reconhecer quem Ele é, qual é a natureza dEle, quem Ele é, o caráter dEle. Isso fala de quem Ele é, da essência do Deus vivo numa vida humana. Então você reconhece que Jesus ele é o caminho, a verdade, a vida, que ele é o Cristo. Está falando de reconhecimento da pessoa dele. Esse é o contexto. Então ele fala: quando você tem que negar a si mesmo, isso significa que você tem que colocar toda a tua fé, toda a sua esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, a qual é Ele. Então, negar a si mesmo é negar seus próprios achômetros e receber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o sacrifício dele é que justifica perante Deus, não aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer que vai te justificar, porque a palavra diz que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, e a palavra diz que a graça é o favor não merecido. Então todos nós estamos condenados, porque todos nós somos falhos. Por mais que você se esforça para ser uma pessoa boa, você não pode se esforçar para se justificar. Você tem que se esforçar em ser uma pessoa melhor, porque Ele te amou e você retribui esse amor caminhando nos caminhos dEle, no Evangelho. Isso é negar a si mesmo e toma sua cruz e siga-me. Tomar sua cruz e seguir Jesus significa dar razão ao Evangelho todo dia. É você abrir mão da sua vontade própria que eu digo, eu falo na questão, eu quero dar um exemplo aqui para simplificar, para que vocês não interpretem mal. Tipo assim, como Caim, lá em Gênesis, o mal já estava à porta, Deus disse para Caim: Caim, domina, porque o mal já está à porta, domina. Senão vai ser sobre sua vida esse desejo maligno. E Caim ele não dominou. Então isso é negar a si mesmo. Vez ele negar a si mesmo, negar o mal, de fazer o mal por mal, de querer retribuir o mal com o mal, isso é negar a si mesmo. Ele não negou, então ele praticou ali um assassinato. Isso significa tomar sua cruz e siga-me.
todos os dias é dar razão a Deus, dar razão ao Evangelho, dar razão aos ensinamentos a qual Ele deixou para mim e para você, aos princípios do reino de Deus. Tomar a cruz significa que é o sacrifício dele, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Quero dar outro exemplo aqui, a oração no templo do publicano e do fariseu, do saduceu, e que significava os religiosos da época. O religioso ali entrava na presença de Deus e falou: Senhor, obrigado que eu não sou como este publicano, porque eu dizimo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu sou santo, porque eu cumpro toda a lei. E aquele publicano que nem conhecia muito, se você estudar os publicanos, não conhecia muito as leis judaicas, e ele chega perante Deus ali e fala: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador. E Jesus, nessa parábola, diz que aquele fariseu, aquele saduceu, aquele religioso, ele recebeu a sua recompensa, porém, aquele publicano que se humilhou saiu justificado. Por quê, pessoal? Porque isso é negar a si mesmo, é você reconhecer que sem Deus você nada pode fazer, porém você nele é mais do que vencedor. A questão é simples, nega-se a si mesmo, é você não se justificar, é você receber a justificação através da cruz do Calvário, aquilo que o apóstolo Paulo disse: se tiver que se gloriar, se gloria na cruz do Senhor. Isso significa porque a cruz ela tem dois lados: o lado que representa a vitória do povo de Deus e o lado que representa a derrota do inferno. Então, pessoal, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa você dar razão ao Evangelho todo o tempo, todo dia, acima da sua própria vontade. Graça e paz, pessoal.